Agora me responde, e se o pior momento da sua vida estivesse preparando você para algo muito maior? E se uma pessoa ignorada por todos estivesse prestes a mudar uma cidade inteira? Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final dessa história. Porque o que aconteceu com esse menino emocionou milhares de pessoas e deixou uma lição que ninguém conseguiu esquecer. Todos os dias, exatamente às 6 da manhã, enquanto a cidade ainda despertava lentamente, um menino magro saía de casa, segurando uma caixa de papelão cheia de balas. O frio da manhã cortava sua pele. O tênis velho deixava entrar água quando chovia, e a fome já fazia parte da rotina. Mesmo assim, ele caminhava pelas ruas tentando manter a cabeça erguida. O nome dele era Lucas, e aos 12 anos ele já conhecia dores que muitos adultos jamais suportariam. A casa onde morava parecia prestes a desabar. As paredes tinham rachaduras, o telhado pingava durante a chuva, e a geladeira quase sempre estava vazia. Sua mãe trabalhava como diarista em casas de famílias ricas da cidade, saindo antes do sol nascer e voltando apenas à noite, completamente exausta. Mesmo trabalhando sem parar, o dinheiro nunca era suficiente. Havia dias em que ela fingia já ter comido só para deixar o pouco alimento para o filho. Lucas percebia tudo. Percebia quando a mãe chorava escondida no banheiro. Percebia quando ela olhava as contas atrasadas sobre a mesa. Percebia o medo estampado no rosto dela cada vez que o dono da casa ameaçava expulsá-los por falta de pagamento. E foi exatamente por isso que ele começou a vender balas no sinal. No início, sua mãe não aceitou. Disse que ele precisava estudar, que criança não deveria trabalhar nas ruas. Mas Lucas insistiu. Falou que queria ajudar. Falou que não suportava mais ver a mãe sofrendo sozinha. Depois de muito discutir, ela acabou permitindo, mas com uma condição. Ele jamais abandonaria a escola. Todos os dias, Lucas passava horas andando entre os carros. Alguns motoristas compravam por pena. Outros fingiam não vê-lo. Muitos fechavam os vidros antes mesmo dele se aproximar. E havia também aqueles que o humilhavam sem motivo algum. Vai estudar, moleque. Isso é preguiça de trabalhar. Essas crianças só querem dinheiro fácil. Lucas ouvia tudo calado. A cada rejeição, ele sentia um pedaço da própria dignidade sendo esmagado, mas ainda assim continuava sorrindo. Porque dentro dele existia uma esperança silenciosa de que algum dia tudo pudesse mudar. Depois de vender balas até o meio da tarde, ele corria para a escola. Chegava cansado, muitas vezes sem almoçar, tentando esconder o cheiro da rua para não virar motivo de piada entre os colegas. Mas esconder era impossível. Os alunos cochichavam. Alguns riam do tênis rasgado. Outros zombavam da mochila velha ou das roupas repetidas. Lucas tentava ignorar, mas cada palavra machucava. Mesmo assim, havia algo diferente nele. Enquanto muitos reclamavam da vida, Lucas estudava como se cada página pudesse salvar seu futuro. Ele passava horas copiando conteúdos porque não tinha internet em casa. Pegava livros emprestados na biblioteca e estudava sob a luz fraca da cozinha durante a madrugada. E foi justamente isso que chamou a atenção da professora Helena. Ela percebeu que aquele menino silencioso tinha algo raro, determinação. Certo dia, depois da aula, ela chamou Lucas para conversar. Você está bem? Ele respondeu rapidamente que sim, mas ela percebeu que era mentira. Então perguntou por que ele chegava tão cansado todos os dias. Lucas tentou desconversar, mas acabou contando a verdade. Falou sobre as balas, sobre as contas atrasadas, sobre a mãe trabalhando até adoecer. Enquanto ouvia tudo, a professora sentiu os olhos marejarem. Naquele instante, ela entendeu que aquele garoto não estava apenas tentando sobreviver. Ele estava lutando contra a própria realidade. Depois daquela conversa, Helena começou a ajudá-lo discretamente. Levava lanches extras para a escola fingindo que havia sobrado comida. Arrumou livros usados para ele estudar. E aos poucos, Lucas voltou a acreditar que talvez não estivesse completamente sozinho, mas a vida ainda preparava golpes muito mais duros.
Numa noite chuvosa, sua mãe chegou em casa passando mal. Tossia sem parar, mal conseguia ficar em pé. Lucas ficou desesperado. Tentou ajudá-la, mas percebeu que ela queimava em febre. No dia seguinte, ela não conseguiu ir trabalhar. Nem no outro, nem no outro. Sem salário, a situação piorou rapidamente. A comida acabou. A conta de luz atrasou. O dono da casa apareceu ameaçando despejá-los. Lucas começou a vender balas até mais tarde da noite. Andava pelas ruas perigosas tentando conseguir qualquer moeda extra. O medo existia, mas o desespero era maior. Certa noite, enquanto esperava o sinal fechar, um carro de luxo parou perto dele. Dentro havia 2 homens bem vestidos. Um deles abaixou o vidro e chamou: "Ei, garoto." Lucas se aproximou. O homem pegou uma bala, observou o menino por alguns segundos e perguntou: "Você trabalha todos os dias?" Lucas respondeu que sim. "E ainda vai para a escola?" Ele assentiu. Os homens trocaram olhares silenciosos. Antes do sinal abrir, o motorista entregou uma nota alta na mão dele. Lucas arregalou os olhos. "Senhor, eu não tenho troco." O homem apenas respondeu: "Fica com isso e nunca deixe ninguém matar seus sonhos." O carro foi embora. Lucas ficou parado segurando aquela nota, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Era mais dinheiro do que ele costumava ganhar em vários dias. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu comprar comida suficiente para encher a mesa. Sua mãe chorou quando viu. Mas o que Lucas não imaginava era que aquele encontro mudaria completamente sua vida. Porque aqueles homens não eram apenas clientes comuns. E alguém dentro daquele carro jamais esqueceria o olhar daquele menino vendendo balas no meio da chuva. Na manhã seguinte, Lucas acordou antes mesmo do despertador velho tocar. O barulho da chuva ainda ecoava no telhado quebrado da casa, mas daquela vez existia algo diferente dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, havia um pequeno sentimento de esperança. Enquanto observava a mãe dormindo debilitada no colchão ao lado, ele apertou a nota de dinheiro dentro do bolso e prometeu a si mesmo que faria qualquer coisa para tirá-la daquela situação. Mesmo cansado, pegou a caixa de balas e saiu novamente para as ruas. O vento frio atravessava suas roupas finas e a cidade parecia seguir indiferente à dor das pessoas simples. Os carros passavam apressados. As pessoas caminhavam olhando para os próprios celulares. Ninguém imaginava que aquele menino silencioso estava carregando o peso de uma família inteira nas costas. Lucas chegou ao semáforo de sempre e começou a trabalhar. "Bom dia, senhor. Quer comprar uma bala?" Alguns recusavam sem olhar em seus olhos. Outros apenas ignoravam sua existência. Mas ele continuava tentando. Horas depois, enquanto o movimento aumentava, um carro preto estacionou lentamente próximo à calçada. Lucas reconheceu imediatamente. Era o mesmo carro da noite anterior. Seu coração disparou. O vidro desceu devagar, e o homem que havia falado com ele apareceu novamente. Dessa vez, estava sozinho. "Qual é o seu nome?" perguntou calmamente. "Lucas." O homem assentiu em silêncio. "Você pode entrar por um instante. Quero conversar com você." Lucas hesitou. O medo veio imediatamente. Sua mãe sempre dizia para nunca confiar em estranhos. Mas havia algo naquele homem que transmitia sinceridade. Mesmo assim, ele permaneceu parado. O homem percebeu o receio e sorriu de forma respeitosa. "Não precisa ter medo. Só quero ajudar." Lucas respirou fundo e se aproximou mais. O homem então perguntou sobre sua vida. Perguntou sobre a escola, sobre sua mãe, sobre as balas. Lucas respondeu tudo com honestidade. Não tentou inventar uma história triste. Apenas contou a verdade. E quanto mais falava, mais o homem parecia emocionado. O nome dele era Augusto. Um empresário conhecido na cidade, dono de mercados, prédios e empresas que empregavam centenas de pessoas. Mas naquele momento, nenhuma dessas coisas importava, porque Augusto enxergava naquele menino algo que o dinheiro jamais compraria: coragem. Antes de ir embora, ele entregou um cartão para Lucas. "Quero que você vá amanhã nesse endereço depois da escola."
Lucas pegou o cartão desconfiado. Por quê? Augusto respondeu olhando diretamente nos olhos dele. Porque eu acredito que sua vida pode mudar. O carro foi embora novamente, deixando Lucas completamente confuso. Durante o resto do dia, ele não conseguiu parar de pensar naquilo. Parte dele acreditava que fosse mentira. Outra parte queria acreditar com todas as forças. Quando chegou em casa, mostrou o cartão para a mãe. Ela ficou assustada imediatamente. Você não vai. Lucas tentou explicar, mas ela estava apavorada. O medo de algo ruim acontecer era maior que qualquer esperança. Porém, naquela mesma noite, a situação piorou ainda mais. A febre dela aumentou. A tosse ficou mais forte. E pela primeira vez, Lucas viu a mãe chorar de desespero. Eu não sei mais o que fazer, aquilo destruiu o coração dele. Porque durante toda a vida, sua mãe sempre tentou parecer forte. Ver aquela mulher quebrada pela dor fez Lucas sentir uma impotência enorme. Então ele tomou uma decisão. No dia seguinte, depois da escola, foi até o endereço do cartão. Quando chegou, ficou impressionado. Era um prédio enorme, moderno, completamente diferente de tudo que já tinha visto. Lucas olhou para suas roupas simples e sentiu vergonha. Pensou em ir embora várias vezes, mas criou coragem e entrou. A recepcionista já parecia esperá-lo. Você é o Lucas. Ele assentiu timidamente. O senhor Augusto está esperando. Lucas subiu de elevador pela primeira vez na vida. Suas mãos tremiam. Ao entrar na sala, encontrou Augusto olhando pela janela da cidade. O empresário se virou e sorriu ao vê-lo. Sabia que você viria. Lucas permaneceu quieto. Augusto então puxou uma cadeira e pediu para ele se sentar. Em cima da mesa havia comida. Sanduíches, suco, frutas. Lucas tentou disfarçar a fome, mas seu estômago entregou tudo. Augusto percebeu. Pode comer. O menino hesitou alguns segundos antes de pegar um pedaço de pão. Fazia muito tempo que não via tanta comida junta. Enquanto Lucas comia devagar, tentando não demonstrar desespero, Augusto observava em silêncio. Aquela cena mexia profundamente com ele, porque anos atrás, antes de ficar rico, ele também havia conhecido a pobreza. Também já sentira fome. Também já fora humilhado por não ter nada. E enxergar aquele garoto despertava lembranças que ele tentou esquecer durante anos. Depois de algum tempo, Augusto perguntou: qual é o seu maior sonho? Lucas abaixou a cabeça. Ninguém nunca havia feito aquela pergunta. Depois de alguns segundos, respondeu baixinho: eu só queria ver minha mãe feliz. Augusto ficou em silêncio. Aquela resposta simples teve mais impacto do que qualquer discurso, porque Lucas não falou sobre dinheiro, fama ou riqueza. Tudo o que ele queria era salvar a própria mãe. E naquele instante, Augusto tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida daquele menino, mas a cidade inteira. Nos dias seguintes, Augusto começou a acompanhar Lucas discretamente. Descobriu sobre a situação da mãe dele. Pagou consultas médicas sem que ela soubesse. Comprou remédios. Organizou ajuda financeira anônima. E aos poucos, a saúde dela começou a melhorar. Lucas não conseguia entender como as coisas estavam mudando tão rápido. Parecia um milagre. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Certo dia, Augusto apareceu na escola de Lucas. A diretora ficou em choque ao vê-lo ali. Afinal, toda a cidade conhecia aquele empresário milionário. Ele pediu para conversar com Lucas diante dos professores. O menino ficou nervoso. Pensou que tivesse feito algo errado. Mas então Augusto disse algo que ninguém esperava. Esse garoto me ensinou mais sobre dignidade do que muitos adultos. A sala inteira ficou em silêncio. Os alunos que antes zombavam de Lucas agora observavam sem acreditar. Augusto continuou. Enquanto muita gente reclama da vida tendo tudo, ele luta todos os dias sem perder a esperança. Lucas sentiu os olhos encherem de lágrimas. Pela primeira vez, alguém estava enxergando sua dor. Pela primeira vez, alguém reconhecia sua luta. E aquilo mudaria tudo dali para frente. Depois daquele dia, a vida de Lucas começou a mudar de uma maneira que ele jamais imaginou. Pela primeira vez, os corredores da escola ficaram silenciosos quando ele passava.
Os mesmos alunos que antes riam do seu tênis rasgado agora olhavam para ele com surpresa. Alguns até tentavam se aproximar, mas Lucas continuava o mesmo menino tímido e humilde de sempre. Só que dentro dele havia uma mistura estranha de emoções. Parte dele estava feliz. Outra parte tinha medo de que tudo aquilo acabasse de repente, porque quem cresce sofrendo aprende a desconfiar da felicidade. Nos dias seguintes, Augusto continuou ajudando a família em segredo. A mãe de Lucas finalmente conseguiu fazer exames médicos completos. Descobriram uma infecção grave que estava piorando há meses por falta de tratamento. Se demorasse mais um pouco, talvez ela não resistisse. Quando o médico explicou isso, Lucas sentiu um frio atravessar seu corpo. Pela primeira vez, percebeu o quanto esteve perto de perder a única pessoa que tinha no mundo. Naquela noite, sentado ao lado da cama da mãe, ele segurou sua mão em silêncio enquanto ela dormia e chorou baixinho para que ninguém ouvisse. Chorou pela fome que passaram, pelas noites sem luz, pelas humilhações, pelo medo constante de perder tudo, mas principalmente porque, no fundo, ele nunca deixou de acreditar que dias melhores poderiam chegar. Enquanto isso, Augusto também começava a mudar. Quanto mais acompanhava a história daquele menino, mais sentia um vazio dentro de si. Apesar da fortuna, dos carros caros e das empresas gigantes, fazia anos que ele não sentia um propósito verdadeiro. Sua rotina era feita apenas de reuniões, contratos e dinheiro. Mas Lucas trouxe algo que ele havia perdido havia muito tempo: humanidade. Certo dia, Augusto resolveu visitar discretamente o bairro onde Lucas morava. Assim que entrou nas ruas simples e cheias de casas destruídas, ficou em choque. Crianças brincavam descalças no barro. Famílias inteiras viviam em condições precárias. Muitos passavam fome. Outros sobreviviam sem esperança nenhuma. Augusto olhou em volta e percebeu algo doloroso. Lucas não era o único. Existiam dezenas de crianças vivendo exatamente da mesma forma. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem daqueles rostos não saía de sua cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, o empresário percebeu que havia passado tempo demais olhando apenas para os próprios negócios, enquanto milhares de pessoas lutavam para sobreviver diante dos seus olhos. E foi ali que nasceu uma ideia que mudaria a cidade inteira. Alguns dias depois, Augusto convocou uma coletiva inesperada. Jornalistas, empresários e moradores ficaram curiosos. Ninguém sabia o motivo daquela reunião. Quando ele subiu ao palco, o silêncio tomou conta do lugar. Então começou a falar. Durante muito tempo, eu achei que sucesso era apenas ganhar dinheiro. Mas recentemente conheci alguém que me mostrou o verdadeiro significado da palavra dignidade. Todos ficaram atentos. Augusto então contou a história de um menino que vendia balas nas ruas para ajudar a mãe doente. Não citou o nome de Lucas naquele momento, mas cada palavra emocionava as pessoas presentes. Muitos ficaram com os olhos marejados. Então Augusto anunciou algo que ninguém esperava. Ele criaria um projeto social gigantesco para ajudar crianças carentes da cidade. O objetivo seria oferecer alimentação, reforço escolar, cursos profissionalizantes e apoio para famílias em situação extrema. A notícia explodiu rapidamente. Em poucas horas, toda a cidade comentava sobre aquilo. As redes sociais começaram a compartilhar trechos da coletiva. Pessoas se emocionavam ao descobrir a realidade que muitas vezes ignoravam diariamente nos semáforos. Mas o momento mais forte ainda estava por vir. Alguns dias depois, Augusto decidiu revelar publicamente quem havia inspirado tudo aquilo. Organizou um evento enorme na praça central da cidade. Havia jornalistas, câmeras e centenas de moradores curiosos. Lucas não fazia ideia do que estava acontecendo. Augusto apenas pediu para que ele comparecesse ao local com sua mãe. Quando chegaram, ficaram assustados com a quantidade de pessoas. Lucas segurou forte a mão da mãe, nervoso. Então Augusto subiu ao palco novamente. Hoje vocês vão conhecer o menino que mudou minha vida. O telão atrás dele acendeu mostrando imagens de Lucas vendendo balas no sinal, andando pelas ruas debaixo de chuva e estudando à noite em casa. O menino ficou paralisado.
Sua mãe levou as mãos ao rosto e começou a chorar imediatamente. A praça inteira ficou em silêncio. Então Augusto chamou Lucas ao palco. Tremendo de nervoso, ele caminhou lentamente diante daquela multidão. Nunca tinha visto tantas pessoas olhando para ele ao mesmo tempo. Augusto colocou a mão em seu ombro e disse algo que emocionou toda a cidade. Enquanto muitos adultos desistiram da vida, esse garoto enfrentou a fome, o preconceito e a dor sem perder a honestidade e a esperança. As pessoas começaram a aplaudir, primeiro lentamente, depois cada vez mais forte, até que a praça inteira estava de pé. Lucas olhava em volta sem conseguir acreditar. Pela primeira vez na vida, ele não estava sendo ignorado, não estava sendo humilhado. Pela primeira vez, estavam enxergando quem ele realmente era. Sua mãe chorava sem conseguir parar. E naquele instante, Lucas percebeu algo que jamais esqueceria. Às vezes, a maior força nasce justamente nos momentos em que a vida tenta destruir alguém. Mas a emoção daquela noite ainda não tinha acabado. Augusto pegou um envelope e entregou nas mãos de Lucas. Isso é apenas o começo. O menino abriu lentamente. Dentro havia uma bolsa de estudos completa em uma das melhores escolas da cidade, além da garantia de moradia e tratamento médico para sua mãe. Lucas ficou sem reação. Suas pernas quase perderam a força. A multidão voltou a aplaudir, ainda mais emocionada. Muitas pessoas choravam abertamente. Outras abaixavam a cabeça sentindo vergonha por todas as vezes que ignoraram crianças trabalhando nos sinais da cidade. Naquele momento, algo mudou no coração das pessoas, porque Lucas deixou de ser apenas o menino das balas. Ele se tornou um símbolo de esperança, um símbolo de luta, um símbolo de que mesmo nos lugares mais escuros ainda pode nascer luz. E sem perceber, aquele garoto humilde começava a inspirar milhares de vidas. Depois daquela noite, a cidade nunca mais foi a mesma. Durante semanas, o rosto de Lucas apareceu em todos os lugares. As pessoas comentavam sua história nos mercados, nos ônibus, nas escolas e até nas redes sociais. Muitos diziam que finalmente tinham entendido algo que passaram anos ignorando. Por trás de cada criança vendendo algo no sinal, existe uma história que ninguém conhece. Enquanto isso, Lucas tentava lidar com uma realidade completamente nova. Pela primeira vez na vida, ele acordava sem o desespero de pensar se haveria comida suficiente dentro de casa. Sua mãe começava a se recuperar aos poucos. O tratamento finalmente fazia efeito, e o sorriso dela, que parecia ter desaparecido havia anos, começava lentamente a voltar. Mas apesar de todas as mudanças, Lucas continuava exatamente igual. Continuava humilde, continuava simples, continuava agradecendo por cada pequena coisa, como alguém que conheceu a dor de verdade. O novo colégio, para onde ele foi transferido, parecia outro mundo. Salas enormes, computadores modernos, biblioteca gigante, alunos com roupas caras e celulares que custavam mais do que tudo que ele já teve na vida. Nos primeiros dias, Lucas se sentiu deslocado. Tinha vergonha de falar, vergonha das roupas simples, vergonha de não conhecer coisas que todos ali consideravam normais. Alguns alunos o olhavam com curiosidade. Outros cochichavam pelos corredores. Afinal, todos já conheciam sua história pela internet e pela televisão. Mas havia também aqueles que zombavam em silêncio. Olha lá o menino das balas. Virou famoso agora. Só está aqui por pena. Lucas fingia não ouvir, mas cada comentário machucava profundamente, porque mesmo depois de tudo, o preconceito continuava existindo. Só que dessa vez, ele decidiu agir diferente. Em vez de abaixar a cabeça, mergulhou ainda mais nos estudos. Passava horas na biblioteca. Fazia perguntas aos professores. Lia livros que nunca imaginou tocar um dia. E aos poucos começou a impressionar todos ao redor. Sua inteligência chamou atenção rapidamente. Os professores percebiam algo raro naquele garoto: fome de futuro. Enquanto muitos alunos ricos reclamavam das aulas, Lucas enxergava cada oportunidade como um presente.
E foi exatamente isso que começou a mudar a visão das pessoas ao redor dele. Certo dia, durante uma apresentação na escola, um aluno tentou humilhá-lo na frente da turma. Você acha mesmo que pertence a esse lugar? A sala ficou em silêncio. Todos olharam para Lucas esperando alguma reação. Ele respirou fundo e respondeu calmamente. Passei a vida inteira ouvindo que eu não pertencia em lugar nenhum, mas aprendi que quem define meu futuro não são as pessoas, sou eu. A professora ficou emocionada. Alguns alunos abaixaram a cabeça envergonhados. E naquele instante, Lucas ganhou algo muito maior que respeito, admiração. Enquanto isso, o projeto criado por Augusto crescia de forma impressionante. Crianças começaram a receber alimentação, apoio escolar e oportunidades reais. Famílias inteiras estavam sendo ajudadas. O homem que antes vivia apenas para os negócios, agora passava grande parte do tempo visitando comunidades, ouvindo histórias e tentando transformar vidas. E tudo aquilo havia começado por causa de um menino vendendo balas na chuva. Mas o destino ainda preparava um momento que emocionaria o país inteiro. Meses depois, uma grande emissora de televisão convidou Lucas e sua mãe para participarem de um programa ao vivo. Eles nunca tinham entrado num estúdio antes. Lucas estava extremamente nervoso. Sua mãe tremia segurando sua mão. Quando as câmeras ligaram, o apresentador começou a contar a trajetória daquele garoto que saiu das ruas e inspirou uma cidade inteira. Imagens antigas apareceram no telão. Lucas vendendo balas no semáforo. Lucas estudando à noite. Lucas abraçando a mãe depois do tratamento. O estúdio inteiro ficou emocionado. Muitas pessoas choravam. Em determinado momento, o apresentador perguntou: Lucas, depois de tudo que viveu, você sente raiva das pessoas que te ignoravam? O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu algo que ninguém esperava: não. Porque talvez elas também estivessem passando por problemas que eu nunca conheci. A única coisa que eu aprendi é que a gente nunca deve humilhar alguém sem saber a luta que essa pessoa enfrenta. O estúdio inteiro aplaudiu de pé. Nas redes sociais, aquele trecho começou a viralizar rapidamente. Milhões de pessoas compartilharam as palavras do garoto. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. O apresentador então chamou uma surpresa especial ao palco. Quando Lucas olhou, sentiu o coração acelerar. Era sua antiga professora Helena, a mulher que o ajudou quando ninguém mais enxergava seu sofrimento. Assim que a viu, Lucas correu e a abraçou chorando. O público inteiro se emocionou. Helena também chorava sem conseguir falar. Depois de alguns segundos, ela segurou o rosto dele e disse: Eu sempre soube que você era diferente. Lucas respondeu baixinho: Se a senhora não tivesse acreditado em mim, talvez eu tivesse desistido. Aquela cena marcou milhões de pessoas que assistiam ao programa, porque mostrou algo poderoso. Às vezes, uma pequena atitude pode salvar completamente a vida de alguém. Depois da entrevista, a história de Lucas ultrapassou os limites da cidade. Pessoas do país inteiro começaram a enviar mensagens. Muitos diziam que recuperaram a esperança depois de ouvir aquele menino. Outros contavam que decidiram ajudar crianças carentes em suas próprias regiões. Sem perceber, Lucas havia iniciado algo muito maior do que ele imaginava. Mas apesar de toda a fama, ele nunca esqueceu suas origens. E foi justamente isso que tornou sua história ainda mais forte. Certo dia, enquanto voltava da escola, Lucas pediu ao motorista para parar próximo ao antigo semáforo onde vendia balas. Desceu do carro lentamente e ficou olhando o lugar em silêncio. Os carros continuavam passando. Outras crianças ainda tentavam vender coisas entre os sinais. E naquele instante, ele sentiu um aperto no peito, porque entendeu que sua luta não tinha terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Lucas, então, se aproximou de um menino pequeno que vendia doces no mesmo lugar onde ele costumava ficar. O garoto parecia assustado. Tinha o olhar cansado e roupas simples, exatamente como Lucas tinha meses antes.
Sem dizer muita coisa, Lucas comprou todas as balas dele. O menino arregalou os olhos sem acreditar. Tudo isso? Lucas sorriu. Hoje você vai para casa mais cedo. O garoto saiu correndo feliz e Lucas ficou observando emocionado. Porque naquele momento ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. O verdadeiro valor de vencer não está apenas em sair da própria dor, mas em ajudar outras pessoas a saírem dela também. E foi exatamente ali, naquele velho semáforo, que nasceu o sonho que transformaria completamente o futuro de Lucas. Os meses passaram, e o nome de Lucas já era conhecido muito além da cidade onde nasceu. Sua história atravessou estados, apareceu em jornais, programas de televisão e páginas na internet. Mas enquanto muitas pessoas enxergavam apenas o menino que venceu na vida, quase ninguém imaginava as batalhas silenciosas que ainda aconteciam dentro dele. Porque algumas feridas não desaparecem quando a vida melhora. Algumas marcas continuam existindo no coração. Mesmo estudando em uma das melhores escolas da região, Lucas ainda sentia medo de perder tudo novamente. Às vezes acordava durante a madrugada assustado, imaginando a geladeira vazia, o barulho da chuva entrando pelo teto quebrado e a voz do dono da casa ameaçando expulsá-los. O trauma da pobreza ainda vivia dentro dele. Sua mãe percebia isso. Muitas noites ela encontrava o filho sentado em silêncio olhando pela janela. "O que foi?" perguntava. Lucas tentava sorrir. Nada. Mas ela sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Porque pessoas que sofreram demais aprendem a viver sempre esperando a próxima dor. Enquanto isso, Augusto acompanhava cada passo do garoto com orgulho. O empresário já não enxergava Lucas apenas como alguém que ajudou. Ele o via como parte da própria família. E quanto mais tempo passava, mais admirava a maturidade daquele menino. Certo dia, durante uma reunião importante com empresários, Augusto decidiu levar Lucas junto. Muitos ficaram surpresos ao ver aquele garoto simples entrando numa sala cheia de homens ricos e influentes. Alguns até olharam com desconfiança. Mas Augusto fez questão de apresentá-lo diante de todos. "Esse menino me ensinou mais sobre coragem do que qualquer livro de negócios." O ambiente ficou em silêncio. Lucas sentiu vergonha no começo, mas aos poucos percebeu que Augusto queria mostrar algo importante, que valor não se mede por dinheiro, aparência ou posição social. Durante a reunião, vários empresários começaram a perguntar sobre sua história. Lucas respondeu tudo com humildade. Falou sobre a fome, sobre vender balas, sobre estudar cansado. Mas uma frase marcou profundamente todos que estavam ali. A pior parte da pobreza não é sentir fome, é sentir que ninguém te enxerga. Aquilo atingiu todos como um soco silencioso. Alguns empresários abaixaram os olhos imediatamente. Outros ficaram emocionados, porque perceberam que talvez tenham passado anos ignorando pessoas exatamente como Lucas. Depois daquela reunião, algo inesperado aconteceu. Diversos empresários decidiram apoiar o projeto social criado por Augusto. Novos centros de apoio começaram a surgir, mas crianças passaram a receber ajuda. E a cidade inteira começou lentamente a mudar sua forma de enxergar as pessoas mais pobres. Mas enquanto tudo parecia melhorar, uma notícia inesperada abalou Lucas profundamente. Certo dia, ao voltar da escola, encontrou sua mãe sentada chorando na cozinha. Em cima da mesa havia uma carta antiga. Lucas se aproximou preocupado. O que aconteceu? Ela demorou alguns segundos para responder. Então disse algo que fez o coração dele disparar. Seu pai voltou. O silêncio tomou conta da casa. Lucas ficou imóvel. Fazia anos que ele não ouvia falar daquele homem. O homem que abandonou sua mãe quando ele ainda era criança. O homem que desapareceu justamente no momento em que eles mais precisavam. Sua mãe então explicou que ele havia visto a história do filho na televisão e agora queria encontrá-los. Lucas sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Durante toda a infância, ele imaginou como seria ter um pai presente. Enquanto outras crianças brincavam com os pais, ele cresceu vendo apenas o vazio deixado pelo abandono.
E agora, justamente quando sua vida começava a melhorar, aquele homem reaparecia. Durante dias, Lucas não conseguiu pensar em outra coisa. Parte dele queria conhecer o pai. Outra parte sentia revolta. Augusto percebeu que havia algo errado. Então chamou Lucas para conversar. O menino contou tudo. Depois de ouvir em silêncio, Augusto fez apenas uma pergunta. O que seu coração diz? Lucas abaixou a cabeça. Eu não sei. Augusto então respondeu calmamente. Perdoar alguém não significa esquecer a dor. Significa escolher não deixar essa dor destruir quem você se tornou. Aquelas palavras ficaram na mente de Lucas por dias, até que finalmente decidiu encontrar o pai. O encontro aconteceu numa pequena praça da cidade. Quando Lucas chegou, viu um homem mais velho sentado sozinho num banco. Assim que levantou os olhos e viu o filho, começou a chorar imediatamente. Lucas ficou parado, sem saber como reagir. O homem se aproximou lentamente. Você cresceu? Lucas permaneceu em silêncio. O pai então começou a explicar que havia cometido erros, que teve medo, que fugiu da responsabilidade. Disse que acompanhou de longe toda a história do filho e que sentia vergonha por nunca ter estado ao lado dele. Lucas ouviu tudo sem interromper, mas dentro dele existia uma dor acumulada durante anos. Então perguntou algo que carregava desde criança. Por que você nunca voltou? O homem chorou ainda mais. Porque eu achava que já era tarde demais. Lucas sentiu os olhos marejarem, porque durante anos acreditou que talvez não fosse importante o suficiente para o próprio pai ficar. E ouvir aquilo machucava profundamente. Depois de um longo silêncio, ele respondeu baixinho, eu precisei de você e você não estava lá. O pai abaixou a cabeça sem conseguir responder. Naquele instante, Lucas percebeu algo importante. Algumas pessoas carregam arrependimentos que nunca conseguem apagar. O encontro terminou sem abraços, sem grandes reconciliações e sem promessas. Mas antes de ir embora, Lucas disse algo que mudou completamente aquele homem. Eu não sei se consigo esquecer tudo, mas também não quero carregar ódio dentro de mim. O pai chorou em silêncio enquanto observava o filho ir embora. E naquele momento entendeu que aquele garoto pobre, que vendeu balas nas ruas para sobreviver, havia se tornado um homem muito maior do que ele jamais conseguiu ser. Naquela noite, Lucas voltou para casa diferente. Pela primeira vez, sentiu que uma parte da dor que carregava começou lentamente a sair de dentro dele. Sua mãe o abraçou emocionada. E olhando para ela, Lucas percebeu algo poderoso. Apesar de todo o sofrimento, eles sobreviveram. Sobreviveram à fome, à humilhação, ao abandono, ao medo, e agora estavam ali, juntos. Mas o destino ainda reservava o momento mais emocionante de todos. Porque algo aconteceria nas semanas seguintes que faria a cidade inteira chorar novamente e transformaria Lucas em um símbolo que jamais seria esquecido. Algumas semanas depois daquele encontro com o pai, Lucas começou a sentir que sua vida finalmente estava encontrando paz. Pela primeira vez em muitos anos, conseguia dormir sem o peso constante do medo esmagando seu peito. Sua mãe estava saudável novamente. A casa onde moravam agora era simples, mas confortável. E o projeto social criado por Augusto já ajudava centenas de famílias pela cidade. Mas o mais impressionante era que Lucas nunca deixou que a fama mudasse seu coração. Mesmo sendo reconhecido nas ruas, ele continuava visitando comunidades, conversando com crianças carentes e ouvindo histórias que lembravam exatamente a sua. Muitas vezes chegava em casa emocionado depois de ver crianças trabalhando nos sinais, passando fome ou tentando estudar em meio às dificuldades. Porque toda vez que olhava para elas, enxergava o próprio passado. E foi exatamente isso que começou a despertar algo ainda maior dentro dele. Certo dia, Augusto chamou Lucas para uma conversa importante. Os dois estavam sentados no escritório onde tudo começou. O empresário olhou para o garoto com orgulho antes de dizer: Você percebeu o que aconteceu? Lucas ficou confuso. O quê? Augusto sorriu levemente. As pessoas começaram a mudar por sua causa. Lucas abaixou os olhos, sem saber o que responder. Então Augusto continuou. Muita gente ajudava os pobres apenas por obrigação.
Mas quando ouviram sua história, começaram a enxergar seres humanos onde antes viam apenas invisíveis. Aquilo mexeu profundamente com Lucas, porque durante toda a infância, o que mais doeu não foi apenas a fome ou o cansaço. Foi sentir que ninguém o enxergava de verdade. E agora, sem perceber, ele estava ajudando outras pessoas a serem vistas também. Alguns dias depois, Augusto anunciou algo gigantesco: a inauguração do maior centro social da região, construído especialmente para crianças em situação de vulnerabilidade. O lugar teria alimentação gratuita, cursos profissionalizantes, biblioteca, atendimento psicológico, atividades esportivas e apoio para famílias carentes. A cidade inteira ficou impressionada, mas ninguém imaginava a surpresa preparada para a inauguração. No dia do evento, centenas de pessoas lotaram o local. Havia jornalistas, empresários, professores, famílias e muitas crianças. Lucas chegou acompanhado da mãe, sem entender por que Augusto insistiu tanto para que ele estivesse presente. Assim que entraram no enorme prédio, ficaram emocionados. Tudo parecia impossível para quem já viveu sem quase nada. Crianças corriam felizes pelos corredores. Algumas sorriam ao ver salas cheias de livros e brinquedos. Outras simplesmente choravam ao receber comida quente. Lucas observava tudo em silêncio, tentando controlar as lágrimas. Então Augusto subiu ao palco principal diante de toda a multidão. O ambiente ficou completamente silencioso. O empresário respirou fundo antes de começar a falar. Anos atrás, eu achava que sucesso significava apenas acumular dinheiro, mas um menino vendendo balas no sinal me mostrou algo muito maior. As pessoas imediatamente começaram a aplaudir. Lucas abaixou a cabeça emocionado. Augusto continuou: hoje esse lugar existe por causa da coragem de uma criança que decidiu não desistir mesmo quando a vida parecia impossível. Então ele apontou para Lucas diante de todos. E é por isso que este centro terá o nome dele. O público inteiro explodiu em aplausos. Lucas arregalou os olhos sem acreditar. Sua mãe levou as mãos ao rosto chorando desesperadamente. Atrás do palco, uma enorme placa foi revelada lentamente. Nela estava escrito: Centro de Esperança Lucas Ferreira. O menino ficou completamente sem reação. Seu coração disparou. As pernas tremiam. Ele olhava para aquela placa tentando entender como sua vida havia mudado tanto. Meses antes, era apenas uma criança ignorada nos semáforos da cidade. Agora seu nome estava marcado num lugar que ajudaria milhares de pessoas. A multidão aplaudia de pé. Muitos choravam. Jornalistas registravam tudo emocionados. Mas o momento mais forte ainda estava por vir. Augusto entregou o microfone para Lucas. O garoto ficou imóvel por alguns segundos. Nunca gostou de falar diante de muitas pessoas. Mas ao olhar em volta, viu dezenas de crianças parecidas com ele. Crianças cansadas, assustadas, tentando sobreviver cedo demais. Então respirou fundo e começou a falar. Quando eu vendia balas na rua, muitas vezes achei que minha vida nunca iria mudar. O silêncio tomou conta do lugar. Teve dias em que eu sentia vergonha. Dias em que pensei em desistir. Dias em que parecia que ninguém se importava. Algumas pessoas começaram a chorar imediatamente. Lucas continuou tentando controlar a emoção. Mas eu aprendi uma coisa: às vezes a vida machuca muito a gente não para destruir nossos sonhos, mas para mostrar o quanto somos fortes. O público inteiro estava emocionado. Sua mãe chorava sem conseguir parar. Augusto observava tudo com os olhos marejados. Então Lucas disse as palavras que marcariam para sempre aquela cidade. Se hoje existe uma coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam, é que ninguém é pequeno demais para mudar o mundo. O silêncio durou alguns segundos. E então aconteceu algo inesquecível. A multidão inteira se levantou ao mesmo tempo numa das maiores homenagens que a cidade já viu. Os aplausos ecoaram por todo lugar. Algumas pessoas gritavam o nome dele. Outras simplesmente choravam abraçadas. Lucas olhava tudo sem acreditar. Porque no fundo, ainda era aquele menino simples tentando ajudar a mãe a sobreviver.
Mas naquele instante ele entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. A dor que quase destruiu sua história acabou se transformando exatamente na força que inspirou milhares de outras pessoas. Depois do evento, a história de Lucas continuou espalhando esperança por todo o país. Crianças começaram a acreditar mais nos próprios sonhos. Professores passaram a olhar alunos pobres com mais atenção. Muitas pessoas decidiram ajudar quem vive nas ruas depois de ouvirem aquela trajetória. E Lucas jamais deixou que o passado fosse apagado. Até hoje, sempre que passa por um semáforo e vê alguma criança trabalhando, ele faz questão de parar. Conversa, escuta, ajuda, porque nunca esqueceu de onde veio. E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. Às vezes, a pessoa que o mundo ignora hoje pode ser exatamente aquela que amanhã vai transformar milhares de vidas. E agora eu te pergunto, você teria coragem de continuar lutando mesmo quando ninguém acreditasse em você? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa.